Rapaziada, bora dar uma olhada aí o que a mídia tá falando dessa história ainda de Libra, Flamengo. Agora, Landinha aí tem que se posicionar. Tá um rolo danado. Bora dar uma olhada aí. Na semana passada, e você mesmo cobrava um posicionamento do Landim, né? Como é que você viu depois dessas duas falas, tanto do BAP quanto do Landim? Eles estão agora na mesma página? Como que você viu o pronunciamento do ex-presidente? Bem, eu acho primeiro que o Landim deveria ir lá no Conselho Deliberativo do Flamengo explicar por que ele aceitou esse contrato, fora os 30% lá da audiência, que não é bom para o Flamengo, né? Ele deveria ir lá no clube explicar por que ele aceitou isso. Deveria ser convidado pelo Conselho a ir lá conversar com os conselheiros e explicar o porquê disso. Esse é um ponto. Ele estaria viajando, né? Alegou isso, por isso não deu essa sumida aí nos últimos dias. Mas enfim, falou, né? E acho que o BAP demorou muito a se manifestar publicamente, porque ele fala para a TV do clube no YouTube, a Flamengo TV, isso não é o bastante, né? Ele está falando para a bolha dos rubro-negros. Ele tem que falar para a imprensa, especialmente depois que outros dirigentes foram à imprensa e falaram coisas absurdas, tolices, tipo, não vai jogar sozinho. Isso é uma bobagem colossal que está se discutindo, não tem nada a ver com a parte esportiva, é uma questão meramente financeira, comercial dos clubes, né? E ele tinha que se manifestar em algum momento, pelo menos dessa vez ele falou dentro do clube e falou também para a imprensa. Há muita desinformação, né? A assinatura do Landim não existe a assinatura de adesão à Libra, não a assinatura concordando com a distribuição desses 30%. Está muito claro, né? Tanto que as reuniões que aconteceram para discutir esse tema foram nesse ano de 2025, quando o Landim não estava mais no poder. E se existisse a tal assinatura, ela já teria sido apresentada e essa história teria se encerrado. Ela não existe. Existe a assinatura de adesão à Libra. E tem lá o papel que mostra os percentuais em branco, né? O documento que o Rodrigo Matos publicou lá no começo do mês, que fica muito claro ali que realmente não tem uma decisão sobre isso. Do mais, acho que tem uma série de questões que passam à margem, tem muitas discussões do tipo, eu concordo, eu não concordo, pouco importa o que nós pensemos, se a gente concorda, não concorda e tal, não importa. A questão é uma questão legal, não tem assinatura, ponto final. Então, a Liga, por conta dela, fez a distribuição da primeira parcela, o Flamengo tentou acordo, não conseguiu, só tem uma opção, você recorre à justiça. Aí tem uma ideia muito ingênua, pueril, que é, não, espera decidir na justiça. Acabei de falar no começo do programa a história do Valdir. Como é que você pode contar que clubes de futebol que eventualmente fiquem te devendo uma grana vão te pagar? O Flamengo não consegue receber do Thiago Maia. O Corinthians está pagando aí o Raniel a perder de vista com o aval, né, a decisão da CNRD, que é o braço da CBF, que existe para resolver esses imbróglios aí, financeiros inclusive. Então, como é que num ambiente tóxico como esse, onde os clubes dão calote uns dos outros, o clube não paga, tem doping financeiro. A Ponte Preta, Série C, subiu agora, nadando de braçada na chave do Náutico, do Guarani, do Brusque. 100 dias sem pagar salário. Correto isso? Não é correto, claro que não é correto. Ou seja, outros clubes estão pagando em dia, não conseguem subir. Um time que deve, se você deve 100 dias de salário, aproximadamente, você tem um time que você não pode pagar. Então, não poderia estar em campo. Não tem fair play financeiro, uma bagunça danada do futebol brasileiro, todo desregulamentado. Então, essa é uma briga comercial. E acho que o Landim deveria explicar no Conselho, se é que ele consegue, por que ele aceitou esse contrato, que no todo ele é muito ruim para o Flamengo. O Flamengo deixa de ganhar cerca de 100 milhões de reais por ano, em relação ao ano passado. Isso é uma demonstração que, ao contrário do que se fala, o Flamengo abriu mão de dinheiro. E eu acho que o Landim tem que ser questionado por isso. Por que você abriu mão disso? É isso. Por que você abriu mão? Quem tem que defender o interesse do Flamengo? Alguém acha que os presidentes dos outros clubes estão defendendo o interesse de quem? O Flamengo relata, inclusive, que quando havia essa discussão na reunião, tinha presidente do clube que saía da reunião e ia embora. Não disseram qual, mas disseram que tinha sabia ir embora. Vamos discutir agora essa questão. Não, tchau, estou indo embora, tem um compromisso. Então é disso que nós estamos falando. Não tem mocinho na história, cada um tentando defender o seu interesse. Não tem ninguém preocupado com um time pequeno. Tá? Se estivessem preocupados, estavam preocupados, por exemplo, com os times da Série C, que estão nessa situação agora que eu citei. Ou esses pequenos que quando chegam em abril, maio... Isso não vai acontecer. Esse caso da Libra aí, no meu entendimento, vai muito além desse início aí que está acontecendo, né? Sabe que quando se fala em dinheiro, tem jeito, né? A gente vê muitas coisas acontecendo aí porque a grana fala mais alto e não vai ser diferente com essa questão da Libra aí, né? O Flamengo tá certo em brigar pelo direito dele, só que o que eu não entendo é como as outras equipes elas explanam a situação, tratando o Flamengo como se fosse um vilão. Não, o Flamengo tá atrás do direito dele, tá certo. Se eu tenho um direito de negociação, eu vou até o final, negociar até onde eu puder, né? É complicado, né, rapaziada? Mas bora dar uma olhada aí no pessoal do Band Esportes aí que tá falando. Da ideia do BAP de renegociar,
Temos que ele mesmo falou, vamos ver se os clubes têm um bom senso de compreender. É a pressão. Esquece. É a pressão, porque se eu estou precisando de dinheiro agora, a gente pode sentar e renegociar. Se eu não estou precisando, ô amigão. Aliás, é nisso que o Flamengo aposta, né? Também. Além do direito que ele pensa ter, e acho até que tem, de conversar novamente sobre isso, mas como tentou durante 10 meses e não deu certo, ele foi pro extremo e bloqueou o dinheiro na Só que no caso do Palmeiras, a casa para ele cai, porque o Palmeiras fala, tá bom, vambora. Eu não tô precisando desse dinheiro desesperadamente, vambora. Assim como o Flamengo não faz um campeonato sozinho, o Palmeiras também não faz. Então, Exato. se a coisa apertar em Salvador, o Vitória falar, gente, a gente vai cair de divisão se não pagar o salário agora, ele pode passar a mão no telefone e falar, Flamengo, pensei melhor, eu vou com você nessa. Pode provocar uma discussão dentro da Libra. Uma rediscussão. Uma rediscussão. Um não vai conseguir, 2 melhora um pouquinho, 10 é outra história. Né? Eu acho que essa situação está apenas no... O surpreendente, na verdade, depois desse cenário de divisão de poder que você traçou nos últimos anos, última década, Palmeiras e Flamengo estarem, até o ano passado, numa mesma ideia de liga, né? No mesmo grupo, numa mesma ideia, né? E acho que agora é uma situação que, insisto, pelo perfil ou pelos perfis dos dois dirigentes, a possibilidade de cessão, de ceder alguma coisa, eu acho que é bem, bem pequena, né? Enfim, eu nunca acreditei na prática num projeto de liga no Brasil, justamente por essas situações muito mais individualistas do que gerais, e aí não tem... E aí, de novo, a gente vai voltando um pouco e vai vendo que a organização de campeonatos, distribuição de acesso e descenso, regulamentação, bola, árbitro, comissão de arbitragem vai ficar a cargo de uma entidade, já que os clubes não têm capacidade nenhuma de fazer campeonato algum. Aí não é sem o Flamengo, sem o Palmeiras, sem o São Paulo, sem o Corinthians. Os clubes brasileiros são incapazes, né? Então eles escancaram a necessidade de uma entidade. Então toda vez que eles criticarem a CBF, qualquer coisa, eu pode acho ser na que escala. já ficou muito claro, né? 87 já disse tudo, né? O Flamengo tentou negociar uma liga lá em 87, acho que 87 não, né? 87 aconteceu a liga, né? Mas antes aí de 87, que acarreta com essa história de taça de bolinha, primeiro pentacampeão brasileiro, né? Então eu acho que o Flamengo já aprendeu com isso, né? É complicado, né, rapaziada? Eu acho que isso aí não vai dar em nada, não. Infelizmente, o clubismo fala muito mais alto, né? Então é cada um defendendo o seu interesse. O Flamengo fica numa queda de braço e os outros clubes também. E enquanto não encontrar o denominador comum, vai ser dessa forma aí. Vai ficar esse imbróglio aí até... Daqui a pouco o BAP sai da presidência, entra outro presidente, vai ficar pro resto aí dos tempos aí, do passar dos tempos aí. É complicado. Mas bora dar uma olhada aí no Insider Fla. Sport Flamengo terá a maior renda da história do futebol pernambucano. Comprovado, o Flamengo carrega o futebol brasileiro nas costas. Renda líquida que o Sport terá no jogo contra o Flamengo é maior que a soma da renda dos jogos contra todos os outros times da Libra que o Sport enfrentou como mandante no Brasileirão 2025. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Chora, Carminha! Jogo contra o Flamengo será na Arena de Pernambuco, pois o Sport aceitou uma proposta de 3 milhões de reais de uma empresa. Segundo o Leão, o valor representa a maior renda da história do futebol pernambucano em um jogo. O recorde anterior era de 1.800.000 reais. E os clubes brasileiros querendo excluir o Flamengo da liga. Exclui o Flamengo, que vão tudo morrer de fome! O Flamengo sempre ajudando os clubes nanicos desse país. Vamos fazer um campeonato brasileiro sem o Flamengo, dizem eles. Sport Flamengo. Complicado, rapaziada. Não tem jeito, assim, pra onde a gente vê dados aí, números, enfim. O Flamengo, né, no meu ponto de vista, é o que dá mais retorno, né? Não tem jeito. Botei esses dias aí um vídeo aí sobre o SAB, né? O negócio da Brahma lá, a Sociedade Anônima da Brahma.
Flamengo tá em primeiro disparado. Acho que 3 ou 4 vezes acima do Corinthians, segundo colocado. Enfim, rapaziada, mas é isso aí, esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Deixa aquele like aí pra dar uma moral. Comenta aí o que vocês acharam. E se inscreva no canal pra não perder nada. Fechou, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu.